Olá, como ter conhecimento profundo? Nesse momento estaremos falando sobre esse assunto, porque existe duas formas de conhecimento. Então só existe essas duas maneiras de conhecimento para que você possa entender e compreender e alcançar um conhecimento profundo. Porque é este conhecimento que vai mudar a sua vida. E nesse vídeo você vai distinguir um do outro. Você vai entender que só existe duas formas de adquirir conhecimento. Então você que quer se aprofundar mais nesse assunto, sobre as escrituras sagradas, que você possa estar visitando o nosso site, valdaigomes.com, e conheça os nossos treinamentos e também que você nos siga aqui no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Você pode estar nos acompanhando, compartilhando, deixando aí o seu like e comentando logo abaixo qual nível você está. Então nesse momento eu estarei falando com você sobre esses dois tipos de conhecimento para que você possa se aprofundar na palavra de Deus e mais além. Então, para que nós possamos dar início neste momento essa nossa conversa, eu quero que você anote alguns pontos importantes e pegue a sua Bíblia e abra comigo em Hebreus, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ver um pouco sobre este assunto que é muito importante. Em Hebreus, no capítulo 5, eu quero aqui estar lendo um texto para você, para que você possa estar compreendendo. Em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 1, está dizendo assim, o texto sagrado: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, nesse texto, está falando do Cristo, o superior ao sacerdócio da antiga aliança. Mas quando nós observamos aqui, o escritor aos Hebreus está nos trazendo aqui uma breve explicação de como nós podemos alcançar o conhecimento. Então, por quê? Existem os dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento aonde você, anote bem aí, o primeiro conhecimento é o conhecimento que você adquire pelos sentidos. Você adquire esse conhecimento pelos sentidos. Então, quais são esses sentidos a qual o homem adquire estes conhecimentos? Porque a maioria vive por estes conhecimentos, pelos sentidos. Quais são os conhecimentos adquiridos pelos sentidos? E quais são esses sentidos? Então, nesse vídeo nós estaremos abordando sobre esse assunto. A primeira forma de adquirir conhecimento são pelos sentidos. Então, como que nós adquirimos conhecimento pelos sentidos? Os sentidos são as faculdades. Observe bem esses sentidos. A visão, a audição, o tato, o paladar. Então, observe bem os seus 5 sentidos: audição, visão, tato, paladar e olfato. Então você adquire esses conhecimentos pelos seus sentidos. E através desse sentido, ou seja, conhecimento teológico, você vai na faculdade, você adquire esse tipo de conhecimento através da visão, através dos estudos. Então você vai adquirindo estes conhecimentos para a sua vida. Mas só que este é um conhecimento raso. Esse conhecimento, ele não vai mudar a sua vida totalmente. Então é por isso que quando nós vemos o apóstolo Paulo
ele fala, a partir do versículo 11 em Hebreus, ele diz assim, a partir do capítulo 11 de Hebreus, capítulo 5, primeiro texto que nós lemos, ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardio em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tende novamente a necessidade de alguém que vos ensine. De novo, ou seja, tem que ser ensinado novamente, nos quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste, versículo 12, como necessitados de leite e não de alimento sólido. Para todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que esses conhecimentos adquiridos apenas pelos sentidos, nós andamos como crianças. Crianças que não têm estrutura para um conhecimento profundo. E quais é estes conhecimento profundo? É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu não falei acerca desses conhecimentos para vocês, porque vocês ainda são crianças e não têm estrutura, então é necessário que você tome apenas leite. Não tem essa estrutura para uma comida sólida. Essa comida sólida está falando do conhecimento mais profundo. Então, qual é este conhecimento? É o conhecimento adquirido pela revelação. A revelação da palavra. Porque esse conhecimento, através da revelação, é aquele conhecimento aonde você vai adquirir de Deus, pelo Espírito Santo. Esse conhecimento que vai mudar e transformar a sua vida. Esse conhecimento que vai fazer com que você receba cura no seu corpo, em que você molda de vida, em que você será transformado por este conhecimento da revelação da palavra. É muito importante, porque a maioria ele só vive no conhecimento dos sentidos, por aquilo que eles ouvem no púlpito, por aquilo que eles estudaram na escola teológica, que eu não sou contra, mas observe bem. É um preparo para que você se aprofunde. É um conhecimento que você adquiriu na escola, através de algumas experiências doloridas na sua vida. E esses conhecimentos você traz e quer mesclar ele com o conhecimento da revelação da palavra. Então é muito importante, porque o conhecimento da revelação da palavra é que vai transformar a sua vida. E para que este conhecimento ele venha moldar a sua vida, nós precisamos de um professor em específico. E qual é este professor? Este professor não sou eu. Este professor chama-se Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que vos ensinará toda a verdade. Ele ensinará toda a verdade. Então, isto que eu estou trazendo para você neste momento é um apanhado para que você se aprofunde no conhecimento das verdades, porque é este conhecimento que vai libertar o homem. Porque lá em João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. A verdade vai te libertar. Mas não é a verdade que você adquire pelos seus conhecimentos dos sentidos, mas é a verdade que você adquire através da revelação da palavra. A revelação da palavra. Então observe bem, porque a maioria ainda hoje são inexperientes de acordo com a palavra. Ainda são inexperientes. Por que nós observamos isso? Porque quando você observa, você vê
aí pelo Facebook, aí pelas redes sociais, as pessoas pedindo oração, não que isso seja incorreto, mas porque ainda não compreende. Por quê? Eu estou preparando um vídeo que fala sobre as 5 maneiras de você receber cura. Uma delas é a aceitação. Porque quando você aceita a palavra do Senhor sobre a sua vida, e quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a maioria dos milagres que aconteceram naqueles momentos não foi na vida dos cristãos que se achegava a Cristo através da sua mensagem. Os milagres que acontecia de curas era na vida daqueles que não conheciam Jesus, aqueles que não tinham uma aliança com o Senhor. E estes milagres promovia o evangelho. Estes milagres não acontecia de uma forma escalável na vida dos cristãos. Por quê? Eles aceitavam a palavra do Senhor e essa palavra transformava a sua vida, tanto no âmbito da cura como em outros aspectos. Eles se tornavam as pessoas abençoadas, porque eles tinham essa aceitação da palavra, ou seja, nós temos que viver a palavra, nós temos que falar da palavra, nós temos que praticar a palavra, porque o apóstolo Tiago ele diz, não como aqueles que se olham no espelho, mas nós temos que assumir a palavra de Deus. Então, quando nós observamos o versículo 14 do capítulo 5 de Hebreus, ele diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, essa capacidade para discernir. Então, quando a sua mente, o seu coração, o seu corpo, ele está envolvido com a palavra, você se torna a palavra, não apenas um ditador, ou aquele que acha bonito, ou aquele que gosta dessas expressões, que abre a sua Bíblia lá no Salmo 91 e deixa ela aberta. Não. Você é uma pessoa, como o apóstolo Paulo diz, que é uma carta, a qual as pessoas leem através de você e elas vê as expressões da palavra na sua vida e através da sua vida. Então você se torna uma carta lida por aqueles que te veem. Então isso é muito importante que você compreenda. Então essas faculdades, elas têm que ser exercitadas. Então, para que você viva um conhecimento mais profundo da palavra do Senhor, para que você não fique apenas nesse conhecimento superficial, ou seja, dos sentidos, por aquelas experiências que você viveu ou conviveu, ou por as experiências de outras pessoas, que nós falamos que são os testemunhos, né? Onde as pessoas elas se fortalecem, mas não obtêm resultado. Elas ficam alimentadas apenas pelo resultado das outras pessoas, mas elas não têm resultado na sua própria vida. Então, quando nós falamos desse assunto, o apóstolo Paulo diz que nós temos que exercitar essas faculdades através da prática. Então, as faculdades mais profundas da sua mente são as faculdades mentais, essas faculdades superiores, que elas devem ser desenvolvida, como a imaginação, a intuição, a vontade, a memória, a percepção e a razão. Então essas 6 faculdades, elas precisam ser trabalhadas para que você possa estar comandando o seu corpo, comandando a sua mente, comandando o seu cérebro. Porque o seu cérebro, ele não é a sua mente. Porque as pessoas, elas têm que aprender a pensar, não ter pensamento. Qual a diferença de pensar e ter pensamento? Ter pensamento é você pegar aquelas experiências de outras pessoas
ou aquilo que você viveu pelo sentido, ou você está transmitindo aquilo que você ouviu. Isso chama-se de ter pensamento, ou seja, você pega algo automaticamente que já foi criado. Por exemplo, uma forma de ter pensamento por exemplo, se alguém falar de aconteceu um acidente com fulano, ele caiu e quebrou a perna. Então, rapidamente na sua mente você começa a ter outros pensamentos. O primo de fulano também aconteceu isso. O irmão de fulano também aconteceu isso. Então você vai trazendo, você está tendo pensamento, ou seja, algo que já aconteceu e que está na sua memória e que isso já se torna automaticamente a forma em que muitas pessoas estão vivendo de forma automática, apenas tendo pensamento. Mas como que nós adquirimos uma forma de pensar? É quando você pensa, você estuda, você pesquisa e você vai formando para que você tenha revelação. Dessa forma você está exercitando as suas faculdades. Você está tendo experiência na prática. Então existe 3 formas de você adquirir conhecimento. A primeira forma é através do estudo. Essa é a primeira forma, através da leitura. Você lê, através da leitura você adquire conhecimento. A outra forma é através de pesquisa. Você pesquisa para que você tenha conhecimento. Você pesquisa estudo em que outras pessoas deixaram disponível para você. Então, essa é a segunda forma. E a terceira forma é por aquilo que você ouve de outras pessoas. Então, mesmo que você esteja me ouvindo aqui, não é necessariamente que você pegue tudo isso que eu te ensino. Você pode pegar ou você pode descartar. Mas uma forma que eu posso estar garantindo para você, você pode fazer comparações com o que eu estou falando, com o que está escrito na palavra, para que você possa aceitar. Ou seja, você está fazendo uma pesquisa e uma junção para que haja uma aceitação. E você vai ver que a sua vida vai ser totalmente diferente. Então, quando você junta essas 3 formas, e quando para você adquirir o conhecimento através da revelação, então você vai ter que cavar com a mão e receber com a outra. Então isso é muito importante. Então estas são as formas de você adquirir conhecimento. Ou seja, você está inquirindo, faz como diz os profetas, inquirindo para que você tenha esse conhecimento. Você está fazendo comparações, fazendo junções, e isso requer tempo, requer exercício, requer atividades, requer tempo para que porque você não vai se tornar uma pessoa sábia da noite para o dia. Então é necessário uma dedicação maior. É necessário uma dedicação maior para que você possa exercer essas faculdades, para que você coma, se alimente do alimento sólido. Eu vou trazer aqui um exemplo para você de conhecimento pelas faculdades, pelos sentidos e o conhecimento pela revelação. O conhecimento pela revelação. Porque diz assim, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então vamos lá. Esse versículo ele é interpretado erroneamente por muitas pessoas. E nós temos ouvido isto até nos altares. Então é por que eu digo que você não pode pegar tudo que você ouve, mesmo que saia do púlpito. Porque o apóstolo Paulo ele fala lá em Atos 17, se não me falha a memória agora, a partir do versículo 10, que o povo de Bereia era mais nobre do que o povo de Tessalônica, porque eles não ficavam confiados apenas na palavra do apóstolo Paulo. Quando eles chegavam nos seus lares, nas suas casas, eles iam pegar
os pergaminhos, as escrituras da época, e eles iam investigar para ver se a palavra do apóstolo Paulo estava batendo com as escrituras sagradas. E nisso crescia em número a multidão daqueles que aceitavam o Senhor. Então vamos lá para o exemplo. O exemplo do conhecimento pelo sentido e o exemplo do conhecimento pela revelação, usando essa passagem do camelo e o rico e o fundo da agulha. Por exemplo, você vai usar os seus sentidos quando nós falamos desse assunto. Primeiro, que dinheiro não presta. Segundo, que as pessoas ricas não prestam. Terceiro, você vai pensar numa agulha de costurar. Você vai usar a sua imaginação, a sua visão. Você vai pensar que pega uma agulha, você vê a sua mãe costurando e você vê colocando aquela linha naquela agulha, você imagina o fundo daquela agulha tão pequeno, a dificuldade, e principalmente aquele que não enxerga, de colocar a linha no fundo daquela agulha. Então você associa com a dificuldade das riquezas e de um rico entrar no reino dos céus. Então, mas observe bem, agora quando é o conhecimento pela revelação da palavra, é como eu disse para você, você adquire estudando, lendo, pesquisando e ouvindo. Então observe bem, agora quando você tem essa revelação pela palavra da forma correta, porque naquela época, em Jerusalém, tinha um muro, e aquele muro, a um determinado horário da noite, ele não se abria para que as pessoas entrassem. Então ali era feito uma passagem quadrada para que aqueles que viessem de viagem com camelos, eles pudessem passar, para que aqueles muros não pudessem ser as portas abertas por causa de ladrões e salteadores, para não correr esse risco. Então aqueles que vinham com seus camelos, eles tinham que passar por essa passagem. E um camelo, para passar naquela passagem, era necessário ele se ajoelhar, que não é difícil para um camelo se ajoelhar. Mas só que ele tinha que se ajoelhar e ainda toda a bagagem que ele traria, ele tinha que tirar, descarregar toda aquela carga para que ele pudesse passar naquele local geográfico que nós conhecemos hoje por agulha. Mas ali era aquela passagem que o camelo passava de joelho e ele tinha que jogar toda a bagagem fora. Então o que Jesus estava querendo dizer no sentido para o povo naquele momento? Ele estava trazendo o sentido para que nós possamos entrar no reino dos céus, é necessário jogar fora toda a bagagem. Todo esse conhecimento que você adquiriu pelos seus sentidos, pela sua visão, na faculdade, na teologia e por assim por diante. Todo aquele conhecimento que você adquiriu e que é obsoleto, você tem que jogar tudo fora e assegurar-se no conhecimento da verdade, no conhecimento pela palavra da revelação. Então eu estou trazendo para você uma revelação profunda, talvez você nunca ouviu falar sobre, nesse sentido do rico e o camelo e o fundo da agulha. Mas da forma correta da interpretação do texto, falamos sobre esse assunto. A Bíblia fala nesse sentido, porque se eu e você quisermos entrar no reino do céu, cheio de mágoa, cheio de carga, cheio de mágoa, de rancor, de ódio, falta de perdão, então isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com recursos materiais. Mas Jesus ele usou essa metáfora porque ele estava falando com pessoas de algum alto escalão, e para que elas pudessem compreender, ele tinha que usar figuras de linguagem na época, para que eles pudessem entender, que não tem nada a ver com o nosso tempo, mas pelos conhecimentos dos sentidos nós fazemos essa associação e fazemos a interpretação errônea dos textos bíblicos. Então que você, a partir de agora, comece a se alimentar, de uma comida sólida, exercendo as faculdades da sua mente. Então quero apresentar para você, se você quer aprender mais sobre isso, entre lá no nosso site, valdaigomes.com. Lá nós temos um curso intitulado O Caráter de um Servo.
E dentro deste curso, nós abordamos esse assunto e você vai aprender sobre as faculdades mentais, como adquirir conhecimento, como fixar o conhecimento na sua mente e como você expressar esse conhecimento para os seus ouvintes. Então entre lá, você vai ser maravilhado através desse curso. Então isso é muito importante, que você aprenda essas duas formas de conhecimento. O conhecimento pelos sentidos e o conhecimento pela revelação. É esse conhecimento pela revelação que vai trazer transformação para a sua vida, experiência com Deus, experiência com a palavra, experiência com o Espírito Santo. Então que Deus em Cristo possa estar abençoando ricamente a sua vida. Eu espero ter te ajudado. Você que me acompanha aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative as notificações, compartilhe com os seus amigos. E você que nos assiste aqui pelo Facebook, também faça os mesmos. Comente, compartilhe e vamos juntos levar o conhecimento da palavra para mais vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um forte abraço do seu irmão Cristo, Valdeir Gomes.